Salve, salve, geração Videomoto. Como é que está você? Tudo bem? Uma boa tarde para você que está na Rede TV em Maringá, atingindo aí o canal 23. E o restante eu não vou entrar porque a história é longa, né? Mas nós estamos entrando em Los Hermanos, na Argentina. Sabemos que o transmissor já está no ar lá e nós estamos chegando lá. Então, todo o Paraná conectado com o mundo do motociclismo. Porque o mundo do motociclismo já cresceu, vai crescer e sai para as laterais e abre o corredor, porque a galera realmente está aprendendo muito como se comportar no trânsito através do Videomoto. A gente tem ouvido, conversado, falado e tem sido assim muito gratificante o que as pessoas têm passado para a gente, os temas que a gente tem abordado aqui. E claro, sem você não teria graça, não teria objetivo. Então convide os amigos, compartilhe o link que vai estar aí na tela do YouTube, faça a sua inscrição, não é? programavideomoto.mga.com.gmail, né? Mande o seu e-mail para nós, o nosso WhatsApp está na tela e a gente agradece de montão. Bom, finalizando o mês de setembro. Setembro foi o mês que marcou as campanhas educativas de trânsito em todo o Brasil. Para nós continuamos na mesma batida, porque o nosso trabalho é constante relativo à educação para o trânsito e eu penso que assim deve ser. E também naquilo que eu posso participar às autoridades, aos amigos, aos parceiros, às concessionárias, também eu coloco que esse trabalho deve ser constante. Nós estivemos lá no CEMOB conversando com o Rafael, vendo uma soma final de como foi a Semana Nacional de Trânsito relativo ao evento que trouxe a inspeção preventiva para as ruas da cidade. Foi um tremendo sucesso e com números que marcaram. Bem, e hoje eu convidei duas pessoas, um já está acostumado, já está querendo dormir no estúdio aqui, né? E o outro eu não costumo não dizer o nome porque a gente pode errar. Então eles vão se apresentar a partir de agora. Olha o cabelinho dele. Olha o cabelo. Deu uma ajeitada, né? Deu uma ajeitada. Olha que eu ajeitei ainda. Fala hoje, na câmera lá, senão manda um abraço pra galera. Um abraço aí a todos aí que tá assistindo aí. Obrigado pelo convite mais uma vez aí. Estamos aqui de novo, eu e o Evandro aqui. Todo mundo já tá até me conhecendo já. Passando pela rua já... Dando autógrafo já tá terrível. Tá ficando manso. Tá ficando terrível. Então apresenta o seu amigo aí. Esse aqui é o nosso colega aí. Deixa ele se apresentar aí. Todo mundo conhece ele aí com um apelido aí meio diferente aí. E aí, rapaziada, salve, salve. Eu quero primeiramente agradecer ao Beto pela oportunidade. Todo mundo me conhece como Jacaré, né? Mas o meu nome mesmo, de verdade, é Jefferson Barbosa da Silva. Da onde saiu esse nome Jacaré? Isso aí foi uma história que me ocorreu há 2 anos atrás. Eu estava trafegando ali pela Serra Azul ali, onde eu encontrei uma família, uma senhora com 2 filhos, atravessando a avenida. E nisso que eu passei, uma dessas crianças derrubou um brinquedinho. E era mês de outubro. E eu tinha acabado de comprar uma motocicleta. Aí eu olhei pelo retrovisor e vi aquele brinquedo caído. Aí eu falei assim, bom, nenhuma, duas. Ou eu continuo fazendo a minha entrega, ou eu vou lá e pego o brinquedo e levo até a criança. E como eu estava inspirado que era mês de outubro e eu tenho filhos, né? Eu falei, não, eu vou dar a volta. Peguei, dei a volta. A hora que eu dei a volta, ela foi tipo questão de 2 ou 3 minutos. A hora que eu vi, a moça já estava muito longe. E eu não tinha como eu ir à contramão e nem sair correndo também, né? Porque eu tava com uma entrega ali. Aí eu olhei pro brinquedo, ele era marronzinho, da cor da minha motocicleta. Eu olhei para aquele brinquedo em primeira instância, eu pensei, falei, esse brinquedo aqui tem dono, né? Eu falei, só que ele tá lá longe. Daí eu olhei assim de novo o brinquedo e olhei para a motocicleta. A hora que eu olhei para a motocicleta, eu olhei para o brinquedo, eu falei, esse brinquedo aqui tem tudo a ver com essa motocicleta. Entendi. Aí foi aonde eu peguei esse brinquedinho e instalei ele em cima da minha motocicleta, que já vai fazer uns 2 anos que eu tô com ele lá na frente lá.
Aí alguns amigos desde das concessionárias e amigos do dia a dia começou a falar, o que é isso aí? É o dinossauro. Só que entre nós já tinha o Dino, que é o nosso amigo do Corre Não Para. Né? Daí eu falei, pera aí, Dino, então não vai dar certo. Daí uma outra assim, o americano, outras pessoas falaram, você sabe uma coisa, isso aqui tá parecendo um jacaré. Aí ficou jacaré. Até hoje o pessoal me chama mais pelo jacaré, o vulgo jacaré, do que pelo meu nome. E como é que é o jacaré andando de moto? Rapaz, eu sou um cara que, vou sinceramente... Motoboy? Eu sou motoboy. Motoboy assumido. Já sou 7 anos, sou motoboy de coração. Eu amo a profissão. Bom. Foi aonde eu me encontrei de todas as outras profissões que eu já exerci na minha vida. Já fui açougueiro, eu já fui soldador, eu já fui entregador de bicicleta, onde eu corria com a bicicleta com gás na frente também. Mas só que a profissão motoboy foi a que eu mais assim me encontrei. Se encontrou. Se encontrei e eu vi a possibilidade de eu estar dentro de um meio ali que ia ser bom para mim, bom para minha família e para a sociedade, né? No caso, né? A nossa Maringá. Que bacana, cara. Sabe o que eu mais gostei? É você assumir o papel daquilo que você gosta. Quando a gente gosta, a gente faz com excelência. Eu amo o que eu faço. Instrução de pilotagem defensiva. Para mim, é o antídoto para todo e qualquer problema do motociclismo. Cobro as concessionárias para que façam a entrega técnica, que se soma muito, finalmente. Cobro as autoridades para que se posicionem e que não sejam, de certa forma, somente, como que eu vou dizer, que não sejam injustos. Porque primeiro nós educamos. O que você faz com o teu filho? Você educa ele e quando ele começa a sair daquilo que você educou, aí sim você corrige. Verdade. Então, como que eu vou somente corrigir, prender as motocicletas sem antes a correção? Verdade. Então, hoje em Maringá, eu digo com muito orgulho às autoridades, para quem está assistindo, hoje nós temos o projeto Motovida. Sim. Você, motociclista, não faz porque não quer, mas muda o conceito do motociclismo quando ele entra numa sala de aula e reaprende, não é? Eu vou deixar uma pergunta para você que está aí e para quem está aqui. Pode falar. Qual foi a primeira volta de moto? Aquela que você era louco para andar. Tem que ser sincero. Sinceramente? Mesmo. Foi sozinho. Sinceramente, eu tinha uns 16 a 17 anos. Aqui em Maringá ainda não era tão... E você aí vai pensando, se não lembrar, quando foi a primeira volta de moto? Garanto que foi errado, começou errado. Exatamente. E traz até hoje no subconsciente, tudo errado. E aí não quer reaprender, aí vai para autoescola. De uma certa forma, foi o que você acabou de falar. Aí vai para autoescola. A gente vai para autoescola para aprender, né? Aí chega na autoescola, o instrutor tá lá falando, o seu subconsciente tá falando, eu já sei. Eu quero a carteira pros guardas não me prender. De uma certa forma, eu acho que a gente pensa assim. Quando a primeira vez que eu fui andar de motocicleta era uma ML de um colega meu. Ele chegou, ele rodava com essa motocicleta, tudo. E eu falei, deixa eu dar uma volta nessa motocicleta. Eu não tinha nenhuma experiência com motocicleta. Eu acho que eu era pior até de bicicleta. Vamos se dizer assim. Ele falou, tudo bem, você sabe. Daí ele falou assim, então eu vou te dar uma instrução. De imediato, ó, a primeira é pra baixo, o resto é pra cima. Eu tinha uns 17 a 18 anos, se eu não me engano. E esse infeliz ia te dar uma instrução. Instrutor. O instrutor de rua, né, que a gente fala. Eu digo infeliz porque se acontecesse algo contigo, ele estaria infeliz até hoje. Rapaz do céu, e eu fui pegar com essas ideias. Ele acha que tá ajudando. Era mais minha do que dele. Ele me deu uma motocicleta e eu fui dar uma volta no quarteirão. Entendi. Meu pai do céu. De coração. Não tinha maior cabimento de eu estar montado naquela motocicleta. A hora que eu fui para fazer a primeira curva, e aí você foi eu fiz ela aberta. E eu fui, sabe, para parar onde? No meio fio. Mas você foi na abertura vertical, né? Me arrebentei. Vertical ou horizontal? Não, horizontal, né? Horizontal, eu sou ruim de vertical, horizontal. Fui pro chão. Fui pro chão. Graças a Deus que não me aconteceu nada, danificou a motocicleta. Naquilo ali eu vi assim, eu não tenho
gabarito para estar andando de motocicleta. Mas esse é o erro, porque nesse momento, o que poderia ter acontecido com você? Gerado um trauma que você não estaria subindo numa moto até hoje. Até hoje. Então eu concordo que às vezes o primeiro contato ele pode ser da forma que você analisou, da forma que você, né, o pai quer proporcionar o melhor para o filho, um momento ali de ensino, a namorada quer dar aquele chamego andando de moto e tudo isso, né? Verdade. Aquela coisa e tal, mas e as consequências disso futura? Porque o subconsciente fica gravado os erros que você cometeu no princípio. E depois você precisa fazer um trabalho específico para mudar esse conceito, esse comportamento. E nos dias de hoje, vem a tecnologia invadindo as motos, vem a moto elétrica invadindo com tecnologia, e aí essas transformações precisam de atualização. Verdade. E aí é a questão pessoal. Todo mundo entende isso, quando não entende é rançoso. É o cara que está vivendo lá atrás, na idade da pedra, não entende que ele precisa se reciclar. Aí ele entra no excesso de autoconfiança, eu já sei. Aí, meu amigo. E aí que é engraçado, tipo, só... Foi engraçado que aí eu peguei e falei... Ele já falou muito aqui, pode falar. Eu poderia realmente ficar com medo de dirigir uma motocicleta, só que aquele tombo ali... É claro que aquilo lá eu era jovem ainda, não tinha nenhuma ciência de motociclistas. Sério? Me incentivou a querer fazer uma autoescola de moto e de carro. Foi aonde que entra dentro do assunto que você falou. Pegou um bom instrutor? Peguei um bom instrutor. Porque eu peguei um instrutor essa semana que ensinou um motociclista a não usar o freio dianteiro. Eu vou dizer para você que está assistindo o programa, eu não gostaria de conhecer um instrutor desse. E eu acho que as autoescolas têm grande responsabilidade nessa questão da formação dos motociclistas. Falei. Ótimo. E ali dentro da autoescola ali eu vi que era totalmente um mundo diferente. Isso vai fazer 20 anos, eu acho, mais ou menos. Ali eu consegui ter o prático e o teórico. Prático que a autoescola oferece para nós, que é preciso, o teórico ali que oferece para nós ali, e eu vi que a motocicleta, queira ou não queira, ela é um veículo que você tem que tomar totalmente segurança, não só apenas eu que estou dirigindo no caso, mas também a todo momento carro, moto, pedestre, tia, tio, senhor, senhora. Ali eu tive um conhecimento bom ali. É claro que, tipo, pra mim, só ali não tinha como. Eu tinha que comprar uma motocicleta, eu tinha que sair pro trânsito. Sim. Foi aonde que ali dentro do trânsito ali eu comecei a perceber que eu era um motoboy. Entendi. Olha só. Interessante. Bom, tem alguma coisa a declarar? Falando sobre esse negócio aí de instrutor... Esses tempos atrás aí, passei na frente ali onde fica os caras ensinando o pessoal de moto. Certo. Tinha 3 rapazes andando de moto e os 2 instrutores que estavam lá, estavam os 2 no celular. E os caras andando com a moto ali. Quer dizer o quê? Na hora do ensino, na hora que ele tem que instruir a pessoa, antes de reprovar, ele tá ali mexendo no celular. É a hora de ele tá falando assim, faz isso aqui. Acompanhar a aula. Interessante, entendeu? Essa colocação. E na hora que a pessoa vai para poder fazer a prova ali, o que acontece? Reprovou. Aí volta lá pro instrutor, o instrutor vai mexer no celular, em vez de falar assim, no que você errou? O que aconteceu na sua aula? Ou então, né, tipo assim, intensificar mais as aulas, né? Porque o próprio instrutor, ele tem esse entendimento, ele é instrutor, ele sabe que aquela pessoa que está ali é a primeira carteira dele, ele não tem o conhecimento que o instrutor tem, no caso, as habilidades, e também aquele conhecimento na rua, porque se for analisar o que a autoescola, que nem você falou de atualizações, se você for analisar hoje as nossas autoescolas com aquilo que coincide com o nosso trânsito, tá bem totalmente desatualizado, porque mudou muito.
Você acha que o trânsito mudou? O nosso trânsito, ele mudou muito, totalmente. Ele muda todo dia. Todos os dias ele muda. Porque está subindo a ascensão. Sim, e sem contar com o desenvolvimento da nossa cidade. É uma ascensão violenta, a quantidade de carros, a quantidade... Mas eu tenho trazido muito a responsabilidade para cada um. Eu conheço pessoas que conviveram no morro e não se tornaram bandido. Então eu posso ter um instrutor que não me satisfez numa autoescola, mas eu procurar saber onde eu preciso melhorar. Então cada um tem a sua parte. E os alunos cobrar também, né? E os alunos também, mas ele não sabe como cobrar porque ele não sabe, ele não teve um ensinamento à altura de cobrar a quem deveria ensinar. Exatamente, mas... E ele fica constrangido, né? Mas se você tiver uma dúvida numa aula de matemática, você não sabe a matéria, mas você vai perguntar. É o que eu estou dizendo, que aí é a responsabilidade de cada um cobrar, como você mesmo está dizendo, muito boa colocação. Então, hoje, eu penso o seguinte, se eu estiver errado, me corrija, nós precisamos chamar a responsabilidade para nós dos nossos erros. A humanidade está caminhando para um momento de colocar sempre a culpa em alguém daquilo que faz de errado. E não olha para o erro, né? E não olha para o erro. E você realmente cresce quando você olha para o seu erro. Tipo, até você falando aqui agora, assim, como eu sou motoboy, ele é motoboy, você também tem... Em amplo geral... Eu fui motoboy. Em amplo geral, eu conheço você mais como o instrutor Beto, Pegou. Né? Vamos se dizer assim. Pegou na partida. Que eu tava falando para ele aqui lá embaixo, não adianta hoje aqui dentro da nossa cidade, eu falo Maringá porque eu sou morador de Maringá e eu via a cidade crescer. Você tá entendendo? Após pandemia, nós sabemos que nós tivemos um grande problema com a pandemia, porque só os motociclistas estavam rodando. E muitos desses motociclistas, eles tiveram que migrar para o iFood. Eu não quero nem falar o iFood, as plataformas de entregas que hoje existem no Brasil. Mandar fatura para eles. Você está entendendo? Exatamente. O que acontece? Como houve um pós-pandemia e como houve um monte de pessoas que estavam ali presas, vamos dizer ali, presas, que tem necessidade, porque não só pela pandemia, mas também pela necessidade de trabalhar, de ter o seu ganha-pão, de ter o seu dinheiro, enfrentaram a possibilidade de pegar uma motocicleta que estava parada lá, porque era fácil. Você pode pegar sua motocicleta porque você é legalizado, você tem a sua carteira de habilitação, porque você é apto a dirigir. A tua motocicleta, ela tá ali, ela tá toda certinha? Tá. O que tem as plataformas? Eu posso me cadastrar e fazer algumas entregas, porque somos nós, vamos se dizer, somos nós que hoje estávamos na rua. Mas o detalhe não é esse. O detalhe é que após a pandemia, aqui dentro da nossa cidade, não só por causa da pandemia e por causa do crescimento da nossa cidade, teve aumento de motocicletas, muitas. Eu posso estar errado a informação, que é 12% da nossa frota hoje em Maringá. Eu não acredito que seja isso. Nós temos a casa em Maringá hoje de 70 mil motocicletas cadastradas no Detran, fora o flutuante, que vem e vai. E as vendas? Isso. Então, isso cadastrado, acompanha o emplacamento do Detran. E se você for para a frota geral, a média de 200 a 250 mil veículos que entram as motocicletas, né? Que estão dentro do padrão. Você tira 70 mil, vai sobrar a média de 150 mil carros, aproximadamente. Para um censo aí que acusou quase 400 mil habitantes, isso, aproximadamente. Então você vai ver que existe aí a cada 2 pessoas um veículo, ou menos. Né? Exatamente. Então, E já fui até em casas que a família, a casa, comportava uma garagem com 12 carros. Então. Com 5 motos. Vamos lá pro Jacaré andando de moto. Eu quero ver um jacaré. Fala, vamos nós. Diz aí. O que você acha do corredor? Amigo, igual eu tava falando para vocês,
nós temos um desenvolvimento hoje muito grande na nossa cidade. Eu tenho que parabenizar a nossa cidade porque são 75 anos. Eu digo que o carro tem que entender, abrir o espaço e deixar o corredor. Você falou tudo. A conscientização. Não tem como evitar. A conscientização. Eu estava acabando de falar para ele, eu via... Não é que o carro é melhor ou a moto é melhor, não, é questão de espaço no trânsito, como também o espaço para bike, para você que anda de bike em cima da calçada, o patinete. Tá errado. O patinete, hoje nós temos espaço para a bicicleta, hoje nós temos o espaço para o pedestre, hoje a gente tem um espaço hoje para o carro, para o caminhão. A gente fala Porque a motocicleta, vou colocar em geral, a motocicleta, ela não pode ter esse espaço ou corredor para que a gente possa se posicionar Eu na linha de usei a frente. semana passada, não sei se a produção vai encontrar aí, deve estar na minha pasta, se não encontrar tudo bem. Semana passada nós colocamos aí o Corredor Azul, que foi feito lá na cidade de São Paulo. Sim. Né? E o Corredor Azul foi um tremendo sucesso, está sendo, na 23 de maio, agora está ampliando por todo. Já foram ampliados mais de, eu acho que de 80%, eu acho já que Estou sabendo que você reivindicou na cidade. Em base à situação que a gente estava se encontrando, que eu, Jacaré, se encontro, vou colocar minha posição em ver os corredores sendo fechados em horários de pico. Nós, juntamente com outros colegas nossos, a gente tomou a iniciativa de estar levando um projeto diferente, algo inovador para a cidade que está dizendo que vai ser uma cidade do futuro. E você mesmo falou nessa programação sua que a faixa, o corredor, é a faixa azul. Por que faixa azul? Porque o azul, para nós, dá um respirar de descanso, de paz. Por isso que é o azul. Entendi. O que acontece? Com esse aumento nosso da nossa cidade, a gente estamos percebendo que hoje o trânsito, o binário que eles falam, ele não está comportando a quantidade de carros e de motos. Não é só em questão, o motoboy utiliza o corredor. O corredor é uma visibilidade, é um espaço de tráfego que o motoboy ou motociclista, até mesmo o ciclista, até mesmo porque eu vejo ciclista andando na rua, até aqueles patinetes, eu vejo eles andando no meio da rua, passar por ali. Já vi também. Para abrir espaço ali para eles ali. Por quê? Porque você tendo aquele espaço, o corredor ali, você vai ter muitas chances de parar com esse tipo de repressão a motoboys, porque muitas vezes não é um motoboy que arranca o seu retrovisor, porque legal. Ele é trabalhador. Ele tem uma consciência, porque ele é um pai de família, ele também tem uma consciência também que se quebrar um retrovisor. O que você acha, Ivan, daquele que ultrapassa o próprio motociclista pela direita? Eu já vi vários. Esse é bem complicado, esse tipo de motoboy, né? Não sei nem se é motoboy, acho que não é. Muitos desses aí não é motoboy. Eu vejo muito caso assim, às vezes você tá ali, porque acontece? Pela direita não se ultrapassa, é ignorância. Entendeu? Você tá ali no corredor, o que acontece? O carro da frente às vezes tá meio desatento, né? Que é uma coisa que eu desatento, né? Desatento. Daí fica meio desatento, daí o que acontece? Ele não acompanha o carro da frente. Ele não vai aqui, ó. Entendeu? Se ele acompanhar o carro da frente, ele não precisa ficar prestando atenção no motoboy. A gente não precisa ficar buzinando que nem louco. Eu ando buzinando, entendeu? Pra todo lugar que eu vou buzinando. E já me salvou várias vezes. E motorista às vezes tá meio desatento, às vezes motorista ignorante, de não deixar eu passar, de jogar o carro em cima para não passar. Aliás, eu vou pedir para a produção agora colocar aí, enquanto a gente fala, o vídeo do Evandro, que nós vamos encaminhar, o vídeo do Evandro com o motorista querendo pegar você pelos colarinhos. Hoje de manhã. É nada. Hoje de manhã. Nesses casos, quando eu trafego no corredor... Mas como foi ali? Desculpa, como foi? Foi assim, tava vindo ali no contorno norte e tinha uma carreta. E esse senhor aí que tava vindo aí, tava bem lá pra trás, né? Mas só que ele tava meio chutado. Não é tão chutado, porque eu olhei no retrovisor, olhei e falei assim, dá pra ultrapassar. E fui ultrapassar a carreta. Então, 110, 115 mais ou menos ali, ultrapassando a carreta, ele jogou o carro em cima de mim. Jogou o carro me forçando
E eu falei, tô acabando de ultrapassar. Só a pessoa tá ultrapassando, mesmo que ele tá na velocidade da via, mas ele tá ultrapassando, ele tá vendo que você quer passar. E o cara começou a dar farol alto, dar seta, joguei a moto pra direita, falei pra ele, pra que isso aí, cara? E ele jogou o carro em cima de mim. Jogou o carro em cima de mim, eu falei assim, então peraí, deixa eu ligar a câmera aqui. Daí eu peguei, mandei lá pros rapazinhos lá, falei assim, Mandou pro Videomoto. Isso aí é pura ignorância. Tipo assim, é bem comum. Eu acho que o pessoal hoje, o trânsito nosso Mas em o que geral, nós estávamos conversando? sobre o jacaré no corredor. Não, nós estávamos conversando dentro do contexto que ele sofreu, a questão do comportamento humano. Exatamente. E o problema todo está aí. As pessoas estão atribuladas, com excesso de pressa e com desrespeito à flor da pele. É um desrespeito total. Eu tenho um treinamento que se chama conhecimento inverso. Então eu preciso conhecer o carro precisa conhecer a moto, para que os dois tenham harmonia no trânsito. Então, se eu estou na moto, eu sei onde é o ponto cego no carro. Eu preciso estudar isso. Precisa saber, né? Os carros estão vindo com as colunas maiores. Quem tem que saber disso? O motociclista. Hoje eu estava parado no semáforo e vi um cara no celular com um carro da marca Jeep, um carro bonito, né? E dá para se ver que é automático. Então, em fração de segundo, ele tirou o pé do freio, aliviou o pé do freio, o carro começou a andar. Quem tem que vigiar essa questão? O motociclista, com relação ao carro que para atrás dele. Não pegar o celular no semáforo e desfocar a atenção da pilotagem. Porque se for um carro automático que estiver atrás de você, cuidado, que um descanso no pé que ele der, o carro vai partir para cima dele. Então hoje, você tem que estar atento a todas as vertentes que gerem acidentes. E isso está ficando estressante no trânsito. Porque o trânsito é intenso, quantidade de carros e carros com tecnologia que você precisa identificar para correr delas em caso de acidente. É muito louco. É muito louco mesmo. Você não vê em rodovia que solta a roda de carro, mata tantas pessoas por um desatento, porque se você estiver atento, soltou a roda do carro da frente, o que você vai fazer? Opa, já liga o pisca-alerta, entendeu? Reduz a velocidade, você vai estar atento. Agora, se você estiver mandando a mensagem aqui, tá dentro do carro ali mandando mensagem, soltou a roda do carro da frente, você não tá nem vendo, você vai bater, vai virar um... Por exemplo, eu tenho uma foto aqui que eu vou pedir para a produção colocar na tela, do visual que é de dentro do carro para quem está no canto da pista, olha aí. Então, quando eu ando no canto da pista, eu proporciono esse espaço para eu ultrapassar. De quem é o erro? Do motociclista. Do motociclista. Eu não vou dizer erro, mas é algo que ele tem que saber, que ele ofereceu espaço para alguém tentar ultrapassar ele, mas essa pessoa tem visão periférica do próprio carro? É uma pessoa experiente para medir? Dá uma olhada lá na frente que vinha contra mim. Um carro. Se eu saio para ultrapassar ele, eu ia bater com quem? Naquele carro que tá vindo ali no E caso. entre os dois, quem que eu ia escolher? Mas nesse caso aqui também a gente pode mais pensar... fraco, né? Eu penso também nesse caso aqui, tipo assim, realmente um motociclista ali, ele tá, vamos dizer ali, tranquilo. Ele não está errado. Ele não, mas se nós for olhar bem a visibilidade que o carro tem aqui, eu acredito que ele não ia ser capaz de fazer essa conversão toda aqui. Porque ele sabe que tem um motociclista aqui, porque aí que tá o detalhe, igual você falou. Nós motociclistas temos que ter toda essa percepção. Você acha que o motorista não teria coragem? Ele tem coragem. Tem. Ele tem coragem. Aí que tá. Que eu acho que essa coragem dele aqui, ele quebra toda a lógica do nosso trânsito. Mas é ausência de controle. Veja bem, o equilíbrio, ele faz você lidar com a liberdade e a facilidade daquilo que você tem na mão. Moto, então. O equilíbrio faz você lidar com a liberdade e a facilidade da moto. Sabe o cantinho do quebra-mola? Sei. Se você não tiver equilíbrio, você entra nele direto. Só que um dia você vai errar. Você não vai passar o resto da sua vida naquele buraquinho sem errar um dia.
E o dia que você errar é fatal. Pode ser fatal. Tem uma árvore, um poste, o chão. sempre te esperando. O negócio ali do motociclista, primeira coisa, ele tem que pensar na segurança dele, Sim. certo? Se ele tá vendo que não tem como o carro de trás ultrapassar, ele tem que sempre andar no meio da faixa. Porque ele tem que se comparar como se fosse um carro andando ali. Entendeu? Para ele manter a segurança dele. Porque se ele manter daquele lado, sempre vê, se o cara tiver 10 minutos atrasado para o serviço, meu filho, pode ter certeza que ele vai ultrapassar nisso aí. Agora, existe sempre algo pior. Existem motociclistas que andam pela direita. Bom, se eu tô, me desculpe, pela esquerda. A esquerda da pista. Então, pela esquerda, piorou. Porque eu tô oferecendo espaço pela direita. E se o cara não tem a visão periférica da direita, ele vai tentar ultrapassar, vai jogar o motociclista onde? Na pista contrária. Então são detalhes bobos que eu falo que precisa ser disseminado por parte das autoridades. E eu vou ser bem sincero, tem autoridade que nem tem conhecimento que nós estamos falando aqui. E está sentado na cadeira por questões políticas, a gente respeita, mas a gente não é obrigado a concordar. A gente respeita, né? Como, por exemplo, eu fico imaginando esse calor, 41 graus está batendo, né? Bravo. E os nossos amigos taxistas lá sem uma cobertura do lado do terminal urbano. 3, 4 ofícios já foram mandados. Eu fico pensando, por que isso? Né? Então a gente tenta manter a harmonia, a amizade, é isso que a gente quer, mas a verdade ela tem que ser dita. Tem cobertura lá? Estão lá. E isso já faz uma briga, já faz um tempão já, né? Exatamente. Não faz nem 1 ano e 2 anos, né? Exatamente. Então, são várias situações, voltando aqui, a gente caiu para lá e voltou aqui. Mas nessa aí, você acha que ele é um mau motociclista por ele estar andando assim? Não. Ou ele não teve a instrução? Não, ele não tem a instrução e ninguém chegou para ele. Eu digo porque quem entra numa sala de aula se dispõe, e para ele se dispor, eu vou dizer como ele se dispõe. A empresa obriga ele a entrar. Isso é verdade. Esse é o problema. Chega lá para a equipe de motoboy que vocês, os grupos que vocês têm, monta uma turma. Eu desafio. Monta uma turma pra gente chamar CEMOB para participar, chamar todo mundo. Vamos montar uma turma de pilotagem defensiva. Os motoboys de Maringá promoveram uma turma de pilotagem defensiva. Eu desafio. Eu sou o Vê se primeiro da vão lista. vir, mas vê se eles vão vir por livre e espontânea vontade. E não é só os motoboys. Todo mundo acha que já sabe. E eu não condeno, porque quando eu fui para os centros educacionais aprender sobre isso, eu também fiquei me perguntando, mas o que eu vou fazer lá? Eu já sei andar de moto. Eu tinha uma RD 135Z. Aquilo quando afinava e para parar. Postura em curva. Uma frenagem de emergência, como proceder, eu não sabia. Vivia ralado, caindo com aquele negócio. Mas quando eu cheguei no Você teve centro sorte, educacional, então, né? eu falei, sim, eu tive Deus. É a Viuvinha, né? O apelido dela é Viuvinha, né? Sempre foi Deus. Não, e eu não tinha dinheiro para comprar carenagem. Eu mandei vir a carenagem da 350 e mandei o finado Geraldinho, que tinha a G-Moto, adaptar ali a carenagem na 135. O guidãozinho todo ele fez. E aí eu ficava que nem todo empinadão. Quase 200 cilindradas. Então, mas aí eu fui vendo, eu vivia caindo porque eu imitava o Valentino Rossi nos balão de Maringá, aí derrapava, caía. Hoje eu entendo que, por exemplo, um dos maiores problemas do motociclista hoje é não saber a calibragem correta do pneu. Eu vou bater isso todo dia aqui. Acabei de sair de uma concessionária que o diretor-geral ficou olhando para mim e falou, caraca, eu não tinha pensado nisso. Legal, porque o negócio dele é administrar. Sem contar os pneus também, né? Pneus novos sempre importante estar colocados. Então, aí é uma ferida que eu tô mexendo nessa casca bem devagarinho. A qualidade dos pneus. Hoje, tipo assim, no meu caso, eu utilizo pneu novos. Eu aprendi a utilizar os pneus. Tá bom, mas esse novo, a espessura da borracha dele. Então, rapaz, assim, em espessura, eu vou te dizer que eu não tenho toda essa noção. Mas esses números, você diz assim... muito?
Não, graças a Deus, esse foi um... Usa câmera ou sem câmera? Com câmera. Com câmera. Com câmera. Então tá explicado que não fura. Então usa sem câmera. Aí que tá o problema. É uma motocicleta que ela é com câmera, porque ela é raiada. Sim. E Entendi. eu aprendi que lá no pneu ele tem um risquinho que mostra... Eu esqueci como que é que fala o nome. TWI. Trade. Repete com o titio. Trade Word Road Indication. Indication. Rapaz, Eu demorei pra aprender. Esse é difícil, hein? Até lá Ali, chegou ali naquele pontinho ali, um pouquinho antes, eu troco. É porque a gente tem que passar a informação, tenta, né? Correto. Completo. O TWI, ele tá na lateral do pneu. Isso. Então, quando você encontra ele, que muitas vezes, atenção, fabricantes, nem sempre tá o TWI lá, tem um triângulo. Quando não tem o TWI, um triângulozinho pequenininho. Mas o correto é o TWI. Então, o TWI, quando você vai para dentro do desenho do pneu, tem esse ressalto que ele está dizendo. Esse ressalto, Isso. o pneu vai desgastando. A hora que chega nesse ressalto, é o indicador de desgaste que fala a hora que você tem que Põe se a mão no programar e trocar o pneu. Muitos vão lá e pegam a maquininha do borracheiro e passa por cima. E arranca ele, né? Ajuda mais ainda, Só que né? com a espessura que a gente está presenciando, eu não sei. Essa maquininha vai perder a vez. Então, são vários detalhes que a gente entra. Mas eu vou interromper o nosso bate-papo aqui e nós vamos lá no CEMOB ver o bate-papo que nós tivemos lá com o Rafael, parceiraço. Já estamos programando as próximas ações para a cidade de Maringá e região. Vamos lá. Muito bem, para você que está no Videomoto, obrigado pela sua audiência. E nós viemos aqui fazer uma visita para alguém que soma com a cidade de Maringá na questão trânsito, ou melhor, na educação para o trânsito. E nós finalizamos a Semana Nacional de Trânsito, onde nós tivemos algumas atividades que marcaram a cidade de Maringá. E eu vim aqui conversar com o Rafael, que é quem coordena a pasta da educação para o trânsito. Rafael, mais uma vez, missão cumprida. Isso, então... Como é que foi o fechamento aí? Conta para nós. Nós realizamos algumas ações aí pontuais, né, na Semana Nacional do Trânsito, né, e com isso aí tivemos uma repercussão muito bacana, né, do serviço. O pessoal gostou bastante das ações, né? Conseguimos atingir o objetivo de acontecer as ações e agora vamos aí analisar também os resultados aí, o que pode mudar no nosso trânsito após essas ações terem acontecido. Eu senti esse ano um resgate da união de muitos que não participavam e de pessoas querendo participar. Isso se deve à articulação nos bastidores? É que na verdade assim, né, essa parceria, essa união, né, ela é muito importante. É claro que a Secretaria de Mobilidade Urbana, isso aí é a nível de trânsito mundial, né, tem sim o dever de trabalhar o tema educação para o trânsito, só que não exclusivamente, né, não apenas a Secretaria de Mobilidade Urbana, né. Toda a sociedade tem a sua responsabilidade na hora de trabalhar o tema trânsito, né? Então, só assim é que nós vamos conseguir expandir a educação no trânsito, só assim que nós vamos conseguir mudar a cultura, né? Porque a Secretaria de Mobilidade Urbana, sendo apenas um órgão, é muito pouco para poder trabalhar o tema trânsito com toda a cidade, né? São mais de 450 mil habitantes. Então, assim, sozinho não conseguiremos. E a gente precisa dessa união, né? E não só órgãos públicos, né? Então, o setor aí privado também participando. E realmente, né? O setor privado que já vinha trabalhando com a gente, estava muito disposto e trabalhou junto conosco. E nós também tivemos empresas novas, né? Procurando a CEMOB, dizendo, né? Nós queremos trabalhar também em conjunto, né? E, é claro, foram muito bem aceitos, muito bem-vindos e acabou ajudando e que isso permaneça e acabe melhorando, né? E quanto mais empresa, mais gente falando do trânsito, melhor para todo mundo.
E eu vi uma atividade aí relacionada à moto, que é o nosso campo, não é? E eu vi ali os motociclistas preocupados, que era uma blitz, na realidade educativa, achando que era repreensiva, né? E chegou até aqui, você move essa ideia? Isso mesmo, né? É que assim, a população não tinha visto, né, uma atividade como essa assim, recentemente, né? E daí não estava acostumado, né? Então, assim, foi realmente quase que uma novidade, né? O que aconteceu, né, ali na ação, né? Então, nós tivemos a ideia, né, de resgatar uma ação que já foi feita há algum tempo, que era o quê? Montar alguns comboios, parar ali as viaturas e fazer parceria com algumas empresas, onde que esses mecânicos dessas empresas desciam e faziam um checklist, né, uma verificação ali na motocicleta, para ver o estado de conservação, né, de todos os seus equipamentos, seus utensílios ali da motocicleta. E daí quando nós chegávamos num ponto onde tinha vários motos estacionados, ali a gente parava e realizava a ação. Então ali o pessoal do comércio já saía ali, meu Deus, está acontecendo, a preocupação era, vai guinchar a moto, né? Vai guinchar a moto e tal. Então rolou alguns áudios, alguns vídeos aí, né, nos grupos de WhatsApp, todo mundo já pensando nessa questão. E não, né, era apenas uma ação educativa, orientativa, né, do qual após o mecânico fazer o checklist, né, verificar as condições ali dos itens, ele deixava escrito ali num papel, um gancho, que era colocar na motocicleta. Aí a hora que o proprietário da motocicleta, o condutor, chegava nela, é que ele via aquilo ali e aquilo ali servia como um alerta, né. Bom, aproveitando esse momento aqui com o Rafael, dever cumprido, meta cumprida, que vem pela frente. Tem planejamento aí, que vem o Dia Municipal do Motociclista, né? E eu acho que é um dia que marca a cidade também. Isso, com certeza, né? Já estamos planejando aí uma ação bem diferente, né? Vamos aguentar um pouquinho, tem surpresa vindo ali, né? Mas essa ação mesmo que a gente realizou na Semana Nacional do Trânsito, nós pretendemos dar continuidade, né? A ideia é, pelo menos uma vez no mês, a gente reunir aí a equipe novamente, assim como a gente fez, para que nós possamos fazer mais locais da cidade. Então, a ideia é pelo menos uma vez por mês. E também a empresa, né, que tiver interesse, né, eu tenho vários, 100 funcionários que usam motocicleta, né, eu queria que essa equipe viesse aqui para verificar as motos do meu funcionário. Estamos à disposição também, né, a empresa então é só entrar em contato. E agora nós vamos colocar aqui na mesa uma discussão, as questões que um motoboy enfrenta, né? Nós estamos trabalhando bastante nesse mês relativo à educação do motociclista, e o tema do mês que vem já está pronto. Você vai conhecer motos de alta cilindrada no mês de outubro, já preparando para o final do ano, levando informações para você das motos de alta cilindrada, as Harley Davidson. Vamos trazer aqui também alguns grupos de motociclistas que também fazem palestras de pilotagem, como o Rick, que é do Bodes do Asfalto, o pessoal do Cobra também, tem matérias já sendo tramadas aí com motos de altas cilindradas, então vai ser top do top. E os motoboys estão aqui comigo, as motos de baixa cilindrada, que é pro trampo mesmo, trabalho, para aceleração, não é? Inspeção preventiva. A minha inspeção eu faço a cada 5 mil. Isso é a troca de óleo. A troca de óleo, pastilhas. Ok, legal. Relação, muitas vezes é claro que a relação para a nossa profissão acaba um pouquinho mais rápido, mas essas aí são alguns itens que eu consigo sempre estar inspecionando eles na minha motocicleta. Eu vou pedir para a produção, não sei se na minha pasta tem aí, o P-Clock, que é os pneus, comandos, luzes, óleo e corrente. De repente pode colocar na tela, né, enquanto a gente vai falando aqui, o telespectador vai acompanhando. Mas a inspeção preventiva é algo que a gente sempre vai bater, inclusive foi um dos temas dessa situação que foi feita na rua, dessa blitz educativa. Pneus, comandos. Quais são os comandos da moto? Embreagem. Opa, top. Embreagem. Acelerador, aceleração, né? E os freios. E os freios. Que comandam a moto. Esses são os itens
Muito importante. O freio, para mim, é o mais importante hoje para minha profissão. Eu costumo colocar... Antes dela pensar em fazer barulhinho, eu já estou trocando ela. E você usa o freio dianteiro? Eu uso o freio dianteiro. O dianteiro e o traseiro. Depende da situação que eu me encontro. Não tem medo, não? O Evandro tem medo do dianteiro, não tem não, Evandro? O dianteiro é meio problema pra mim. Você usa 2 dedinhos, eu já vi ali. É mais o traseiro do que o dianteiro. Bem mais. E redução de marcha, né? Mais o traseiro que o dianteiro. Já cruzou algum carro na sua frente? Você conseguiu parar desse jeito? Consegui... assim, joguei uma marcha mais pesada, no caso, reduzi eu pego o Evandro aqui, eu pego ele de lá, jogo pra cá. Ele vem com essas conversas. Eu vi o último programa, eu vi você falando com a mocinha da pista, tava com os 2 dedinhos, né? Olha lá. Ela tava maravilha ali com os 2 dedinhos. É que nem, por exemplo, assim, eu penso assim hoje, desculpa, eu vi lá os 2 dedinhos lá, vamos se dizer. Certo. Que nem, por exemplo, a minha motocicleta ali, eu utilizo os 4. Hoje, foi igual você falou, os 4 dedos é uma alavanca, onde você trava a motocicleta, no caso o dianteiro. E você sabe por quê? Que essa alavanca que você está falando, realmente é muito assemelhado a uma alavanca. Sabe qual é a alavanca? O manete. O manete você pode assimilar ele a atenção, pé de cabra. Pé de cabra, isso eu vi lá, eu assisti, lógico. Legal. Foi muito, eu fiquei depois pensando na força. Que bom. Eu fiquei pensando, falei assim, pô, um pé de cabra, para você abrir uma porta, você tem que exercer uma força. E pegar na ponta. Se pegar no meio, já mais força. No começo, mais força e não consegue. Aí o que eu comecei... Só explicando, ele nunca abriu... Aí o que eu comecei a fazer? Isso aí foi um ensinamento do programa. Isso. Tipo assim, não vou dizer que... Ele nem lembra, ele tava... Eu fiquei pensando nos 2 dedinhos, porque a minha motocicleta, o manete dela é meio viradinho assim. Daí você consegue pegar aqui na aceleração e ficar com ela, os 2 dedinhos aqui só batendo, né? Como é freio ABS, você dá aquele toque, ela vai respeitar aquele trabalho que você está fazendo. Aí eu parei para falar, espera, se eu colocar um dedinho e vou fazer uma aceleração de 50 por hora. No caso, aqui nós estamos com 50 por hora. E comecei a acelerar e apertei um dedinho. Travou no outro. Ela, tipo, o que eu senti que ainda assim, você dando aquela, mesmo sendo ABS, ela não te dá a frenagem necessária que você precisa a 50 por hora. Mesmo sendo a disco, você diz. Mesmo sendo freio ABS a disco. Aí você tem que... Daí, tipo assim, aí entra uma questão. Aí, como eu sou, vamos dizer assim, eu tenho uma certa experiência no trânsito de Maringá, na nossa velocidade que nós trabalhamos, a gente começa a utilizar o traseiro para tentar diminuir mais ainda aquela velocidade. Aí tentei o segundo, coloquei 2 dedinhos. Eu vou colocar 2 dedinhos. Ela já deu. Aí eu lembrei eu lembrei da menina da bis, né? Eu falei assim, mas peraí, os 2 dedinhos... Você lembrou da menina da bis? Boa. Aí eu cortei os 2 dedinhos e ainda assim eu comecei ainda a 50 por hora. Ainda bem que eu tampei o rosto daquela menina, ela ia estar conhecida aí no Paraná inteiro. Eu coloquei os 2 dedinhos e falei assim, pai do céu, a 50 por hora ainda, mesmo meu freio sendo tal, estando com as pastilhas boas, eu ainda estou utilizando o traseiro. E eu aprendi, já ouvi também o Bruno, monstrinho lá da Yamaha, na última vez falando sobre ele falou para mim assim, o que freia a motocicleta é o dianteiro. Aí eu falei, peraí, é o dianteiro. Só que com 2 dedos eu não vou conseguir frear, porque eu vou ter que utilizar o traseiro. E se eu utilizar o traseiro, se eu tiver numa situação de emergência, vai me jogar no chão, vai me levar até no chão. Então, mas na época que eu aprendi, no caso, para ter uma redução muito rápida, o que nós fazíamos? Jogava marcha para baixo. Vocês aprenderam tudo errado. Tudo errado.
Mas eu comecei a aprenderam tudo errado. Estamos vivos Vamos pela lá. graça de Deus. Vamos lá nessa roda de informações aqui. Vamos lá, vamos mudar. Mete marcha aí pra gente ver se a gente... Eu sei que hoje... Vamos começar hoje eu do utilizo, princípio. Vamos começar. Os 4 dedinhos é primordial pro freio. Então, mas dos 4 dedinhos, quem distribui a força na mão? É o coitadinho que ninguém dá valor. O pequenininho... Pega o tio Beto, assim. Aqui, começa por ele. Olha aí, ó. Começa fechando a mão. Ó, quem distribui. Então, mas por isso a mão no manete deve ser correta. Acelerador, tô acelerando. Quando o maior de todos busca, o menor de todos chega e distribui a força na mão. Por isso o manete em formato de alavanca. O que distribui a força na mão vai pegar no final da alavanca. Lembra do pé de cabra? Na ponta do pé de cabra. Bom, mas começando do começo. Quando você cruza um carro na sua frente, o que fazer? Tempo de reação do nosso cérebro, 0,8 milésimo de segundo. Andando a 50 por hora, nesse tempo, você percorre 7 metros a 8 metros. Então, eu vi o perigo, andei 7 metros. Eu só vou ver? Não, vou reagir. Cérebro, órgãos. Mais 7. Deu 14. Tempo de perceber e tempo de reagir. Então, por hora, né? A 50, a 50 por hora. Então, nesse tempo, não dá tempo de reduzir. É freio e ponto final. Os dois. Aí vai depender se no dia a dia você cultiva bons vícios, que vão ser automáticos nesse momento. Se você não cultiva os maus vão ser automáticos. Também, né? Então é melhor no dia a dia como um treino de futebol. Eu me preparar para a hora da partida e eu estar pronto. Na verdade é um treinamento todos os dias, né? Isso. Cruzou o carro. Aí vai depender se eu uso o dianteiro e o traseiro para eu parar. Então é 70% dianteiro e 30% o traseiro. Com os 4 dedos, porque se eu unir com 2, cravou nos outros 4. 2 cravou, perdi 60%. 3 eu perco só 10, mas também não evolui. E ainda aquela parada, já viu aquele cara que para com você no semáforo? Sabe por quê? Porque ele tá com 2 dedos. Ele não zera o acelerador. E os 4 dedos você zera automático. Ó. Por isso tem aquela partezinha porosa na luva, entendeu? Para você ficar com o polegar lá. Não segurar no canto da luva. Porque aí você vai imprimir uma força totalmente contrária lá na alavanca. Vai ficar tudo desproporcional. O fabricante pensou em tudo. Aí sim você tem uma parada, ainda pode ser que seja perfeita. O que vai te garantir a perfeição? Deixar a moto correr. Não me chama de louco. Deixar a moto correr. Como assim? Junta nos dois, 70 dianteiro, 30 traseiro e esquece a embreagem. Ela vai colar no chão, você vai ficar com essa cara olhando pra mim desse jeito em cima da moto. Eu tô parando aqui pra pensar, eu vou fazer essa manobra de parar ela. Todo mundo fica pensando, como que é esse negócio? E eu fico olhando assim, Senhor, eles não sabiam. E eu dou graças a Deus de poder ensinar isso hoje. E essa fisionomia que você vai encerrar o programa aqui... Eita lasqueira, hein? Entendeu? É a fisionomia de todos que entram numa sala de aula e que ficam olhando para mim. Aí eu falo, eu não tô mentindo, mas eu sei que o olhar de dúvida, né? A gente começa a parar para pensar... Mas esse é o importante do treinamento. O que nós podemos... Tipo assim, eu parei para pensar o que eu posso fazer numa situação de risco. A reflexão, exato. O treinamento é para isso, refletir e mudar. Por isso que eu falo que ignorante é aquele que acha que sabe. A gente e mesmo que você saiba, ouve de novo, que você vai aprimorar aquilo que você já sabe. Risco é constante, né? Risco é... Não tô na moto, já tá correndo risco. Porque, tipo, que nem nós mesmos, assim, hoje pra nós é constante. É constante. E a gente temos que ter, que nem você fez um desafio aí. Nós temos sim que aprimorar os nossos... A nossa direção, sim. Porque é igual você mostrou ali.
a gente aprendeu de uma forma de errar. Não é errado, eu não falo que é errado. Eu acho que, tipo assim, o próprio trânsito acostumou dessa forma. Eu vou te tranquilizar. Nós crescemos e aprendemos e evoluímos para a gente encerrar nos vícios que os nossos pais nos deram em época que eles não tinham o conhecimento do mundo atual. Já começa por aí. Aí a gente vai para outras questões que a gente vai aprendendo tudo errado. Aí eu sou um cristão que amo falar sobre isso. Claro, com certeza. Eu tenho a te dizer o seguinte, que a Bíblia fala sobre isso, que todos nós renasceremos da água e do Espírito. Ponto. Então, na moto, tem que renascer. Renascer. Começar de novo. Como é que é esse negócio aí? Eu aprendi tudo errado. Mas isso é devido à humildade. Como você chegou aqui hoje, falou que me conheceu, em cima do morro, vendo eu dando treinamento. O Willie Davis. Ainda para aquela parte ainda da Demetrios Ribeiro que fala ali, né? Isso. É ali que você costumava sempre fazer. Sim. Ali. Eu era criança nessa época, tinha 7 anos de idade. Tinha 7 anos de idade, eu subia lá em cima, porque a gente tinha muito costume de descer, até hoje tem, né? Descer de papelão. Eu subia lá em cima lá e via você fazendo dando a aula lá. Ficava assistindo. Era poucos minutos, porque quando eu não via você nesse horário da manhã, eu acho que era o horário da manhã, era no horário do almoço, porque eu subia para ir para a escola. Eu ia pro Ayrton Plaizan. Eu não sei se você conhece o Ayrton Plaizan. Sim. Ali na... Eu tô chocado com essa experiência, fico muito grato. Né? E não tô tipo assim, tipo... Não. É porque realmente, igual eu falei pra você, eu moro aqui. Você tinha vontade de andar de moto na época? Rapaz, eu olhava e falava assim, sinceramente, na verdade eu nem acreditava que eu ia ser motoboy. Produção mandou encerrar, porque nós fala muito. Chegamos ao final de mais um programa. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Estou muito contente aí, não vai faltar oportunidade. Obrigado. Os agradecimentos à Rede TV, os agradecimentos a todos vocês. Fiquem com Deus que estamos indo com Ele, ok? Ok. Quer mandar um abraço para alguém aí? Um abraço para a esposa, para a mãe, filhos, cachorro, todo mundo aí. Vai pra alguém pode. Lógico, eu quero mandar um abraço para o meu filho Miguel, que hoje está completando 5 anos de idade. O meu Samuelzinho e o meu Igor também, que são minhas joias aí que me proporcionam todos os dias eu montar na motocicleta e a luta aí pra... Motivação. Ok. Fui!